Olá, galerinha do História do sétimo ano. Vamos lá para mais uma aula com a professora Elizabeth Zanotto. Hoje a gente vai falar sobre os espanhóis e os ingleses na América. Os europeus na América. Então, para a gente entender como aconteceu essa chegada tanto dos espanhóis como dos ingleses, primeiro a gente tem que entender de maneira geral dos europeus na América. Então, quando Cristóvão Colombo ele desembarcou na América em 1492, esse continente ele tinha cerca de 80 milhões de pessoas. Havia desde pequenos grupos indígenas que habitavam as nossas florestas até grandes impérios, como o dos Incas, dos Maias e dos Astecas. Então, a chegada dos europeus representou uma catástrofe para a população nativa da América. E aí aqui, nesse mapa, ele tenta mostrar um pouquinho por onde esses europeus chegaram e por onde eles começaram, então, essa catástrofe. Ávidos por riquezas, principalmente por ouro e prata, esses conquistadores europeus eles deixaram um rastro de devastação e sofrimento na América. Então, após as guerras de conquista, os sobreviventes foram incorporados ao processo de colonização. Houve um choque entre dois mundos completamente diferentes e assim emergiu um novo mundo. E aí aqui essa imagem, ela é de um filme, mas ela retrata bem esse choque cultural, o europeu bem vestido e o índio seminu. Então, as consequências desse encontro deixaram marcas profundas presentes até hoje, principalmente na nossa sociedade aqui da América Latina. Os espanhóis eles tinham uma visão etnocêntrica das culturas dos povos conquistados. Então, isso foi um grande estrago. O que é esse etnocentrismo? É aquela visão de mundo preconceituosa que considera a própria cultura superior às outras, que se acham melhores do que os outros. Então, as pessoas movidas por esse tipo de pensamento, elas acabam julgando as culturas que elas desconhecem, porque os valores são diferentes. Então, em 30 anos de conquista, a população da América ela foi reduzida de 80 milhões para menos de 10 milhões de pessoas. E esse extermínio das populações começaram nas ilhas. Então, desde o início, o principal objetivo desses exploradores era encontrar o ouro. Então, a primeira ilha a ser dominada foi a chamada de Hispaniola. E essa ilha ela era estabelecida na exploração das Antilhas, a base dela, né? E no início do século XVI, os espanhóis iniciaram a colonização em Porto Rico, Jamaica e Cuba. A exploração da mão de obra indígena na realização das mais diversas atividades, principalmente na mineração e agricultura. Então, esses índios que até então eram livres e tinham a natureza como algo sagrado, agora a natureza estava sendo devastada e eles tinham que servir aos europeus. Essa população nativa das Antilhas foram dizimadas em razão das doenças trazidas pelos europeus, ao trabalho forçado e também à fome e às guerras. E aí, a conquista do Império Azteca. Como a gente já estudou sobre esse povo, aqui no mapa mostra a região no qual os aztecas tinham formado seu império e ele acaba sendo atacado. No início do século XVI, os espanhóis passaram a organizar expedições militares em direção ao interior do continente em busca de riquezas de metais. A expedição que conquistou e submeteu os aztecas foi liderada por Hernán Cortés. Cortés ele chegou a Tenochtitlán, capital do Império Azteca, lá por final de 1519, sendo recebido pelo imperador Moctezuma II. Cortés, então, ele busca apoio de povos indígenas inimigos dos aztecas. Então, ele é terrível. Ele vai pesquisar lá quem são os inimigos dos aztecas, vai buscar apoio e com essa colaboração ele vai ter sucesso. Em 13 de agosto de 1521, a capital azteca foi tomada pelos espanhóis após 3 meses de cerco e de luta. Aqui eu coloquei uma figura de um azteca, de um guerreiro azteca, só para ilustrar como eles eram. E aí vem a conquista do Império Inca, no mapa também, para vocês terem noção da localização. E o Império Inca, ele se estendia por uma vasta região da Cordilheira dos Andes e da costa sul-americana do Oceano Pacífico. Na época da chegada dos espanhóis, o Império Inca ele passava por uma guerra civil. Então, eles já estavam passando por uma situação de guerra e aí chegam os espanhóis. O imperador ele havia morrido e
havia uma disputa entre o poder entre seus dois filhos. Então, a região inca já estava devastada por essa disputa entre os herdeiros. E aí vem os espanhóis e faz o estrago. A conquista do Império Inca ela foi comandada por Pizarro, Francisco Pizarro. E os espanhóis eles aprisionaram o imperador e esse imperador ele ofereceu uma enorme quantidade de ouro e prata para se sentir liberto, para se sentir livre. Então foi dessa maneira que aconteceu. Então, após receber esse resgate, Pizarro, ao invés de libertar o imperador Atahualpa, ele ordena a execução. E aí, em 1532, os espanhóis conquistam a capital do Império Inca, que é Cusco. Então, apesar da dominação, os incas eles resistem e lutam por sua liberdade até 1572, quando o último imperador Tupac Amaru I foi preso e executado sumariamente. A administração das colônias foram divididas em capitanias e vice-reinos. O cabildo eram os conselhos municipais que ajudavam a administrar essas colônias. E o padroado era um acordo entre a coroa espanhola e a igreja. E a sociedade colonial espanhola ela era organizada entre chapetões, que eram os espanhóis que assumiram cargos administrativos nessas colônias, os crioulos, que eram pessoas nascidas na América, mas que eram descendentes desses conquistadores, os mestiços, que era o resultado da miscigenação entre espanhóis e mulheres indígenas, e os indígenas, que formavam a maioria da população e constituíam a principal mão de obra da região. A economia e o trabalho nessas colônias era através da pilhagem, do pacto colonial, né? Todo o material aqui era exclusivo da metrópole, não poderia entregar para outro país. Eles trabalhavam com o esquema de plantation, principalmente de cacau, cana-de-açúcar, tabaco e algodão. Eram grandes lavouras, grandes produções, mão de obra escrava. Também eles exploravam a questão dos minérios, a mineração, e o trabalho compulsório, no qual eu acabava tendo dívidas com o meu patrão. E eu teria que pagar essas dívidas para poder estar livre. E aqui eu coloquei também uma imagem de um descendente dos incas. E aí vem a colonização da América Inglesa. A colonização inglesa ela teve início no final do século XVI sob o governo da Rainha Elizabeth I, com a fundação da colônia da Virgínia. No século XVII, regiões do norte começaram a ser ocupadas, dando origem às 13 colônias inglesas da América do Norte. Para o processo de colonização foram fundadas duas companhias comerciais, que é a Companhia de Londres e a Companhia de Plymouth. Os tipos de colonização. Uma metrópole, diferentes tipos de colônias. Diferentemente do que foi a colonização ibérica, baseada na exploração de colônias submetidas ao pacto colonial, os ingleses eles vão implantar na América do Norte diferentes tipos de colônia, que vai ter tanto colônia de exploração como colônia de povoamento. Aqui eu coloquei um mapa da ocupação, que ela se concentrou principalmente no litoral da América do Norte. As colônias do Sul, elas eram colônias de exploração, que tinha como características a escravidão, uma sociedade aristocrática e dependente, a predominância da grande propriedade, cuja produção era monocultura e voltada para a exportação, plantava-se só um tipo de produto e a ideia era exportar. Nas colônias do Norte, a gente vê os colonos puritanos, que desenvolveram a policultura, uma agricultura baseada em pequenas e médias propriedades rurais e no trabalho livre. Houve o desenvolvimento do comércio e também de pequenas manufaturas. As colônias do Norte foram colônias de povoamento, então diferente da situação das colônias do Sul. E ainda tem as colônias do Centro, que são aquelas colônias que foram as últimas áreas a serem ocupadas. Lá se desenvolveu uma agricultura bem diversificada, parecida com as do Norte, onde predominavam as pequenas e médias propriedades, destacavam-se as culturas de trigo, cevada e centeio, além da criação de animais como bois, cabras e porcos. O comércio triangular era aquele comércio onde a intensa atividade comercial integrava as colônias inglesas da América do Norte às economias da América Central, a África e a Europa também. Ou seja, esse comércio ele tinha origem na exportação de gado, peixe, madeira e outros produtos com destino às Antilhas. Na América Central, os comerciantes norte-americanos compravam rum, açúcar e melácio. O rum ele era usado para se adquirir escravos no litoral africano
que era revendido para as regiões das Antilhas e também para as colônias do sul. Aqui no mapa dá para a gente entender um pouquinho melhor. Triangular porque ele é em formato de triângulo. Então, a Europa, a África e a América vão estar comercializando. O sistema administrativo das colônias inglesas ele tinha uma certa liberdade, que ficou conhecido como um autogoverno. Os colonos eles tinham, por exemplo, suas próprias assembleias e a intervenção da metrópole era bem pequena. Então a metrópole quase não se metia. E essa pouca intervenção da metrópole acabou gerando uma negligência salutar. E aqui a gente então termina esse breve resumo sobre a colonização inglesa e a colonização espanhola. E agora vem a atividade do capítulo 8. Vocês vão responder as atividades do capítulo 8 do livro didático e também do material suplementar. Lembrando que é para responder essas atividades objetivas e as interpretativas. E aí na nossa aula online ou no nosso plantão via WhatsApp, a gente vai fazer a correção coletiva e estudem o capítulo, porque eu posso fazer perguntas para vocês em relação ao assunto e a gente gerar um pequeno debate dirigido. Qualquer coisa, podem me procurar pelo WhatsApp.